Havendo quem queira para discutir, deputado Ismael. Como blumenauense, em ter o Hospital Santa Isabel como referência para o Brasil e para o mundo nessa questão de transplante. Meu filho nasceu no Hospital Santa Isabel e, de fato, merece todos os aplausos. Já fizemos algumas homenagens nessa casa, mas esse título, efetivamente, traz uma marca para o Blumenau e para Santa Catarina. Feito o registro, tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Quero começar agradecendo Vossa Excelência por inserir o projeto hoje na ordem do dia, projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado na Comissão de Saúde, e é mais do que um reconhecimento para Blumenau, como a capital catarinense dos transplantes, reconhece o trabalho dos hospitais filantrópicos na cidade, hospitais de excelência, sobretudo no caso dos transplantes do Hospital Santa Isabel, que transcende os limites do município, atende todo o estado de Santa Catarina, atende todo o Brasil, é referência em transplantes de diversos órgãos, fígado, coração, transplante renal. Também ressalta a importância da parceria entre o Hospital Santa Isabel e o Instituto Renal Vida, sem o qual o Blumenau não se destacaria nesse sistema de transplantes. Então é mais do que um reconhecimento, é um título que coloca os olhos do estado de Santa Catarina para o sistema de transplante, para a importância de salvar vidas, a importância das famílias em doarem os órgãos dos seus entes queridos, e traz com certeza um olhar para fortalecer os recursos desses hospitais. O Santa Isabel, senhores deputados, que nunca recebeu um convênio de custeio mensal com o governo do estado, passou a receber agora, através do convênio criado com o governo do estado, com o governador Moisés, a importância de 14 milhões anual. Isso dá uma média de R$1.200.000 por mês. Ou seja, a importância do hospital reconhecida a nível de estado pelo governador, reconhecida a nível de Assembleia Legislativa, com esse título que reconhece Blumenau a capital estadual dos transplantes e que fortalece esse sistema de salvamento de vidas, que é essa rede de transplantes que faz Blumenau se destacar não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Ainda com a palavra para discutir a matéria, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, como relator hoje pela manhã na Comissão de Saúde, quero aqui primeiro parabenizar e cumprimentar o deputado Ricardo Alba pela iniciativa. Blumenau é uma cidade de referência que orgulha todos nós por bons exemplos. E ao torná-la a capital catarinense dos transplantes, é também uma homenagem a todos os doadores de órgãos que possibilitam isso e um reconhecimento ao quadro de funcionários, não só médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a direção do Hospital Santa Isabel e também de outros órgãos que fazem isso a nível de Santa Catarina. E, acima de tudo, aqui também prestar a homenagem aos hospitais filantrópicos, através do Santa Isabel, que faz um trabalho de referência e que somente esse ano, graças à emenda junto à LDO, aprovada aqui por todos os deputados, começa a ter acesso aos recursos do ICMS, na ordem de 14 milhões de reais, para apoiar esse hospital. Aproveito essa oportunidade para homenagear o Hospital Santa Isabel e a todos os deputados que aprovaram esse projeto, que, acima de tudo, homenageia o catarinense, que é referência a nível de Brasil e até internacional em termos de transplantes de órgãos em Santa Catarina. Parabéns, deputado Alba, parabéns, Blumenau. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria por unanimidade. Discussão e votação em turno único. Projeto de Lei 135/2019. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Reconhece o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus no município de Sara como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, tem a palavra o autor, deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Você muito bem conhece aquele local, um local de 13,5 hectares, numa área privilegiadíssima, que não só resgata a espiritualidade, mas também praças, locais de oração,
uma agenda intensa. E quando o Dom Jacinto colocou, Padre Pedro Balduceira, a pedra em 2013, todo mundo achava que era impossível fazer um templo daquela proporção, uma igreja daquela proporção. E em 2017, dia 23 de abril, foi inaugurado, foi feita uma pavimentação de fronte para melhorar a mobilidade urbana, com uma grande calçada para os pedestres, uma ciclofaixa de grande proporção, e ao longo desta rodovia tem se tornado um grande trade turístico, comercial e também religioso, pelos vários eventos que tem lá. Então, por isso, nada mais justo, é o segundo em área e espaço, só pede pela Madre Paulina. Então, dizer da importância, por isso que o reconhecimento à cidade de Sara, ao Dom Jacinto, ao reitor, o padre Antônio Vander, o grande Vandinho, dizer da oportunidade, por isso nós apresentamos o projeto e pedimos voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei. A próxima matéria é a Lei Complementar PLC 007. Chama a atenção dos senhores líderes que a matéria necessita de quórum qualificado. Precisamos de 21 votos favoráveis para aprovar a matéria. Portanto, pedimos aos deputados que se encontram no plenário ou adjacências que compareçam para a votação. Discussão e votação. Em primeiro turno, projeto de lei complementar, PLC 007, 2019. Autor, deputado Nazarino Martins. Altera a Lei Complementar 380/2007, que dispõe sobre o corpo temporário de inativos da segurança pública no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões em que tramitou. Em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado autor, Nazareno Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores deputados, senhoras deputadas, eu passei tanto tempo numa Câmara de Vereador que tu ainda está, né, coisa que é vereador. Eu queria encaminhar esse PLC 07/2019. É de minha autoria, senhor presidente. O governo do Estado, através da Lei 13.718/2006, modificada pela Lei Complementar 380/2007, criou o Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública, integrado por militares da reserva, policiais civil e integrantes do Instituto Geral de Perícia aposentados por tempo de serviço. Esse corpo temporário de profissional de Força de Segurança Pública atua junto ao Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, prestando serviço à assessoria militar e guarda dos bens públicos. Os municípios não foram contemplados na legislação vigente. Por isso, apresentamos o presente projeto para atender aos municípios catarinenses a possibilidade de contar o auxílio da força pública na guarda das sedes dos poderes públicos, o que deve ser feito através de convênio. O deputado Milton Robles apresentou emenda para incluir a proposição aos bombeiros militares, o que aprimora o projeto. A retribuição pecuniária, conforme consta o projeto, será custeada pelo município interessado. Os demais requisitos, como carga horária e fardamento, segue a que seja estabelecido pela legislação vigente. Com a propositura do presente projeto, pretendemos possibilitar que os municípios possam contar com o apoio da força pública e nativa do Estado, com profissionais habilitados e qualificados, treinados e preparados pelo próprio Estado e com menor custo para os cofres públicos. Importante ressaltar, por fim, que os presentes proposição abrange apenas os policiais inativos, por isso, não retira das ruas os valorosos policiais que diariamente atuam em defesa do cidadão. Por essa razão, espero contar com o apoio de todos os senhores e senhoras deputadas. Gente, isso é um projeto realmente de grande valia aos municípios. A gente que é muito municipalista, a gente vê que os municípios contratam empresas particulares com um custo muito alto, assim como temos esse pessoal que já estão aposentados e são preparados ainda em forma de trabalhar. Isso é a nossa intenção, que os municípios possam contratar essas pessoas. Assim como vai ser bom ao município, também será muito bom para quem já está
na aposentadoria e precisa aumentar a sua receita. Por isso, eu peço encarecidamente o voto dos senhores parlamentares. Muito obrigado, senhores. Tem a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, só parabenizar o deputado Nazareno pela iniciativa. Eu tomei a liberdade de propor uma emenda, incluindo também os bombeiros militares, que estão, assim como os policiais, espalhados por todos os municípios catarinenses, e sabemos que pela lei vigente da aposentadoria, em função da tarefa dos militares, eles acabam se aposentando muito cedo. E precisam trabalhar, precisam se sentir úteis. E isso é uma maneira inteligente de aproveitar essa força capacitada, treinada, para ajudar os cidadãos que vivem lá nas cidades, e a lei que nós temos hoje praticamente permite com que só a grande Florianópolis ou aqui a capital seja contemplada com os policiais na CETISP. Então, parabéns, deputados, e conte com o nosso apoio, votando sim, né? Ainda para discutir, tem a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, da mesma forma, eu corroboro aqui as palavras do deputado Milton e me tomo, nesse momento, de uma manifestação de parabenização ao deputado Nazareno pela iniciativa. Porque, de fato, assim, não há dúvida de que esta iniciativa dá sentido ao mandato de Vossa Excelência. Nós temos aqui, por sua proposição, uma estratégia que seguramente vai auxiliar na estruturação da segurança pública dos pequenos municípios, das pequenas cidades. E é evidente que recebeu essa lembrança muito bem-vinda do deputado Milton, que agrega também os profissionais do Corpo de Bombeiros. Em muitas ocasiões, esses profissionais tinham o desejo de participar das gestões públicas e se viam inviabilizados. Então, eu lhe parabenizo mais uma vez, meu colega, é um orgulho trabalhar com você. Nazareno, parabéns. Obrigada. Tem a palavra o deputado Sargento Lima. Parabenizar o senhor, deputado. O senhor está dando um presente para Santa Catarina e dando um presente para aqueles que, durante uma vida inteira, se dedicaram à segurança. E eu tenho absoluta certeza que isso aí vai ser muito bem lembrado daqui para frente, porque é uma porta que está se abrindo. E muitas vezes se afunilava por falta de vagas para o próprio policial do CETISP encontrar, onde, novamente, a possibilidade de estar oferecendo aquilo que ele sabe muito bem fazer. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por dar esse presente mesmo para aqueles que, uma cidade muitas vezes pequena, o CETISPeiro ele não conseguia mesmo achar ali onde se enquadrar, e agora, graças a essa iniciativa, já vai conseguir trazer um pouco mais de dignidade para a sua vida ali através do trabalho, tendo em vista, como se disse mesmo, se aposenta relativamente jovem, mas porque começou a trabalhar muito cedo, isso eu sempre deixo bem claro quando falo. Parabéns, deputado. A palavra para discutir o deputado Mioto. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o deputado Nazareno, parabenizá-lo pela iniciativa que vai valorizar muito essa classe tão atuante, tão importante para a sociedade e estendendo isso para os pequenos municípios. Parabéns por esse projeto, conte com o meu apoio. Encerrada a discussão, em votação. A votação no painel, projeto de lei complementar, precisa 21 votos. Solicito a abertura do painel. Votando 1, aprova o projeto de lei complementar. Votando 2, rejeita. Está aberto o painel de votação. O deputado Milton Obos. Enquanto conclui a votação, só para cumprimentar as Fridas de Itaió, que estão aqui hoje e vão participar do lançamento da Frente da Cultura, trazendo a arte e a beleza lá da nossa cidade de Itaió. Sejam bem-vindos aqui ao Parlamento. Pela ordem, presidente. A palavra pela ordem, deputado Gessé. Eu queria registrar a presença aqui do jornalista Bernardo Kister,
um ícone das pautas conservadoras, e também o Roderick Navarro, venezuelano, do movimento Rumo Libertar. Eles estão aqui hoje para uma palestra que vai acontecer às 19 horas. Fica aqui o convite para todos os deputados, todos que estão aqui na casa, para acompanhar, e o tema será o socialismo na América Latina. Peço para que todos que ainda têm algum resquício de pensar, imaginar que o socialismo possa ser bom em algum momento ou de alguma forma, que vão lá. E vocês vão ouvir também, inclusive, de um venezuelano. Para quem aqui, às vezes, do seu computador, da sua internet, defende aquele regime totalitário, para ir lá e aprender um pouquinho. Todo mundo sabe que quando chega para nós nas comissões para votar sobre seminários e palestras que têm custo para a Assembleia, eu sempre voto contrário, porque eu acho que temos que economizar dinheiro público para alguns temas, inclusive para os ideológicos. Por isso que Coalizão Conservadora, que é um movimento apartidário, que está patrocinando este movimento aqui, essa palestra. Então, é gratuito, com certeza, e só levar um quilinho de alimento para a gente fazer a doação depois. Fica aqui o registro e o convite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com o voto do deputado Rodrigo Minuto. Está encerrada a votação. Votaram 29 senhores deputados. Colhamos o resultado. 28 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Pedido de informação de número 402, deputado Coronel Vancelin, solicita ao secretário da Saúde informações sobre o número de atendimentos de motociclistas acidentados na rede pública de saúde e o valor gasto com esses atendimentos, sua repercussão percentual no total dos atendimentos. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 403, deputado Neudi Sareta. Ao secretário da Casa Civil, solicita informações sobre o número de aparelhos de tomografia que estão em manutenção e quantos estão funcionando e quais as medidas para agilizar o atendimento dos exames. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 404, deputado Neudi Sareta. Secretário da Casa Civil, informações acerca de medidas que estão sendo tomadas pela Casam para suprir a demanda no fornecimento de água. Discussão, votação, aprovado. Queria fazer um registro ao pedido de informação anterior, o vice-líder do governo fazendo um pedido de informação ao secretário da Saúde. Gostaria de fazer esse registro, porque quem sabe o governo melhore a interlocução com a base e não precisa fazer pedido de informação, né? Se fosse um deputado independente ou da oposição, mas o vice-líder do governo fazendo um pedido de informação ao secretário da Saúde. Não poderia deixar de fazer esse registro. Pedido de informação 404, portanto, aprovado. Pedido de moções. Moção número 405, deputado Ismael dos Santos é o autor. Manifesta aplausos aos servidores do IGP, Rúbia Fátima da Lauba e Luiz Fernando Loureiro de Freitas, pelo salvamento de uma pessoa durante uma tentativa de suicídio no município de Joaçaba. Discussão, votação, aprovada a moção. 406, deputado Valdir Cobalcini, solicita ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, a rejeição da proposta de aumento do fundo eleitoral. Discussão, votação, aprovada a matéria. Moção número 407, deputado Valdir Cobalcini, solicita ao presidente da Câmara dos Deputados a rejeição da proposta de aumento do fundo eleitoral. Discussão, votação, aprovado. 408, moção do deputado Nilson Berlanda, manifesta aplausos à diretoria do jornal A Semana de Curitibanos pela conquista do prêmio Adjore de Jornalismo, troféu Luiz Henrique da Silveira, pelo 2º ano consecutivo. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 409, deputada Luciane Carbinati, apelando ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores de Sangão pela imediata retomada das negociações com o Sindicato dos Servidores de Jaguaruna e Sangão, envidando esforços para atender a pauta de reivindicações dos trabalhadores da rede pública municipal de educação. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 410, deputado Felipe Estevão, cumprimentando os soldados Renan Lopes e Sandro Celso dos Santos Filho, do 5º Batalhão da Polícia Militar de Tubarão, pelo ato de bravura no resgate e salvamento de Emerson Patrício, vítima de tentativa de enforcamento por marginais daquela municipalidade. Discussão, votação, aprovado. Moção número 411, deputado Jair Mioto, cumprimento o presidente do Instituto Terapêutico Desafio Jovem, pelos 11 anos de atuação
do referido Instituto na reabilitação de dependentes químicos da região do Vale do Rio Tijucas. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 412, deputado Jaime Otto, cumprimento do presidente da Associação de Assistência Social Deus Provedor, pelos 5 anos de atividade no município de Criciúma e na região, da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 413, deputado Jaime Otto, cumprimento dos pastores Gilmar de Oliveira e Rosane Brasil de Oliveira, da Igreja Evangélica Quadrangular, no município de Arroio do Silva, pela passagem de seus 20 anos de fundação. Discussão, votação, aprovado. Requerimento de número 1021, deputado Felipe Estevão, solicita ao diretor-geral do DENIT, em caráter de urgência, determinar o nivelamento do asfalto e acostamentos da rodovia BR-101 nos 2 sentidos, no trecho compreendido entre os municípios de Navegantes e a Praça de Pedágio em Porto Belo, transformando-os em pistas de rolamento aptas ao tráfego de veículos. Discussão, votação, aprovado o requerimento. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos na forma do regimento. De número 1017, deputado Nilson Berlanda. 1018, deputado Laércio Schuster. 1019, deputado Valdir Cobalcini. 1020, deputada Luciane Carminati. 1022 e 1023, deputado Luiz Fernando Vampiro. 1024, deputado Ismael dos Santos. 1025, deputado Padre Pedro Baldiceira. 1026, deputado Ricardo Alba. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. De número 1147, deputada Ana Campanholo. 1148 a 1153, deputado Rodrigo Minotto. Indicação do número 1154, deputado Nilson Berlanda. 1155, deputado Laércio Schuster. 1156, deputado Neudi Sareta. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Primeiro orador inscrito é o deputado Bruno Souza. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, presidente. Quero dizer que ontem foi meu aniversário. Recebi muitas mensagens de amigos, de colegas, mas preciso admitir que o melhor presente quem me deu foi Paulo Guedes. Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, anunciou ontem, queria hoje anunciar a privatização de 17 empresas. Que notícia feliz! Que notícia boa! Conta-se uma história de que Roberto Campos, quando caminhava por Copacabana, algumas vezes Gustavo Franco encontrava ele e perguntava sobre o Brasil. Roberto Campos dizia: não se preocupa, não temos a mínima chance, não corremos o mínimo risco de dar certo. Talvez agora, por esse caminho de liberdade, apostando naquilo que trouxe prosperidade para os países um pouco mais racionais que os nossos, nós podemos correr o risco de dar certo agora, com as privatizações, com mais liberdade, com o MP da liberdade econômica, que apesar dos ataques que ela possa vir a sofrer no Senado, nós talvez podemos correr o risco de dar certo e investir em privatizações. Exatamente, entre a lista nós temos Correios, EBC, Dataprev, até Casa da Moeda. Para que o Estado tem uma gráfica? Eu tenho dificuldade em entender. Eu tenho também dificuldade em entender aqueles que apoiam ainda a manutenção desse tipo de estrutura arcaica, que serve apenas para o que nós temos visto nos últimos anos, para 40 bilhões de corrupção e desvio na Petrobras, para uso político, para troca de favores, para indicações aqui e acolá, para criar dificuldades, vender umas facilidades e para, obviamente, socializar prejuízo e ineficiência enquanto privatizam os lucros que as estatais, poucas estatais, conseguem ainda alguma coisa produzir. Entre 2016 e 2017, foram 40 bilhões de reais em prejuízo apenas das estatais nacionais. 40 bilhões.
dinheiro do pagador de impostos, dinheiro principalmente dos mais pobres, já que quem paga isso tudo, 54%, é quem ganha até 3 salários mínimos. Isso. E para quê? Para sustentar salários que são, em média, 70%, 80% acima dos mesmos salários na iniciativa privada, as mesmas ocupações na iniciativa privada. Ou seja, temos ali grandes máquinas apenas para servir a alguns, aos custos da sociedade. Infelizmente o Brasil é esse, é o país que controla as empresas privadas através de regulamentações diversas, uma carga tributária ofensiva, e enquanto temos essas estatais pesadas que acabam investindo no benefício de poucos. Roberto Campos dizia isso, dizia que empresa privada é aquela controlada pelo governo, já a empresa pública é aquela que ninguém controla. E é isso. E está na hora de nós fazermos isso. Investirmos em liberdade, tirar essas ineficiências de lado. Para quê? Para quê? Não há motivo que o presidente, que Paulo Guedes continue com isso. Tem muito ainda para vender. Nós temos uma empresa do trem-bala, 147 funcionários existem agora lá trabalhando para criar supostamente um trem-bala. Alguém está vendo algum trem-bala no Brasil? Mas há lá empresa pública de logística lá para criar o tal do trem-bala. Isso é dinheiro do pagador de impostos. Está na hora de nós começarmos a apostar no que dá certo. O Estado não tem que se meter a produzir, a fazer aquilo que não sabe e não deve. E aí, eu quero fazer um apelo ao nosso governador Moisés, que eu estou querendo ver a tesoura cantar. Eu estou querendo ver a tesoura do governo começar a funcionar. Porque nós não podemos continuar a fazer ajustes em Santa Catarina. Santa Catarina é entre aqueles estados que tem o CAPAG C, que é a classificação da nossa capacidade de pagamento, está em C. Nós somos o pior dos estados entre os CAPAG C. Nós devemos mais do que produzimos em PIB aqui. Que nós possamos parar de fazer ajustes baseado apenas em aumento de receita, porque até agora foi isso. Nós estamos em busca de aumento de receita. Eu quero ver o nosso Estado deixar de ser uma incrível máquina de pagar folha e pagar previdência. Eu quero ver o nosso Estado começar a apostar em eficiência, em corte de despesa, em vender também aquilo que tem para vender. Governador, dá para vender muita coisa, hein? Tem muita coisa, e que venda tudo, governador. Aposte o senhor também no caminho da liberdade e da eficiência, no caminho da prosperidade. Venda tudo e comece a trazer um pouco de responsabilidade fiscal ao nosso Estado e ajuste, não pelo lado do aumento da receita, porque a sociedade catarinense não aguenta mais pagar impostos. E aí, se nós apostarmos sempre nesse caminho de aumentar apenas a receita, aumentar apenas a arrecadação, temos que ficar aqui discutindo sempre o incentivo fiscal A, B ou C, porque a sociedade como um todo está pagando incentivo fiscal demais. E aí aqueles que conseguem se articular, claro, levam o seu incentivo fiscal para casa. Eu quero menos impostos para todos. Para isso, nós temos que mirar na despesa, governador. E um bom caminho para aumentar o nosso endividamento, o nosso serviço da dívida, é começar a vender. Eu tenho aqui na minha mão uma lista de cerca de 20 estatais aqui, autarquias, empresas públicas, que às vezes o pagador de impostos catarinense nem faz ideia de que está pagando, está sustentando esse tipo de empresa pública. Cito várias aqui, a SC Gás, a IASEP, que aliás é uma empresa pública que é curiosa, ela existe, mas não existe. Ela só existe no papel e no gargalo do dinheiro público, mas lá não tem nada. Se for lá agora, não tem nada lá. É um terreno lá. Temos a Casan, temos a Celesc, SC Gás, Ceasa. Por que o governo tem uma empresa de administrar venda de fruta e verdura? Para que faz isso? Para que faz isso? Vai lá, vai em um estado mais racional, em um país mais racional, e vai ver se o governo fica administrando venda de fruta e verdura. Vai ver se faz isso. Não faz. Então, governador, temos aqui uma ampla lista aqui para que nós possamos começar a vender, passar a tesoura, começar a cortar os custos do nosso Estado, porque aí depois
falta dinheiro para fazer tudo, e a solução que vem é sempre a mesma. Vão aumentar a carga tributária um pouquinho aqui, uma alíquotazinha aqui, vão aumentar um pouquinho. Não, isso não é o caminho. E eu não vou mais aceitar isso aqui calado. Pelo menos vai ter alguém aqui dentro que vai ficar incomodando, enquanto a solução for sempre apenas aumentar a receita, aumentar a arrecadação. Santa Catarina, talvez os senhores que estão em casa não saibam, mas vocês que estão em casa pagando impostos, nosso estado já é campeão em pagamento de impostos estaduais. O cidadão catarinense paga impostos estaduais como nenhum outro cidadão no Brasil. Somos um dos que mais paga impostos no Brasil. Nós somos um país, é verdade, um estado com uma economia, gostaria que fosse um país também, mas somos um estado muito dinâmico, somos um estado com uma economia dinâmica, entretanto, pecamos justamente no peso da nossa inchada máquina pública. Um bom começo é seguir, então, o nosso governo estadual, começar a seguir o exemplo do Paulo Guedes. Nós podemos ter aqui o nome do nosso secretário da Fazenda, aqui é Paulo Eli, que tal ele? Se inspire um pouquinho, pode ser também o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes na Santa Catarina, tem só que mudar o sobrenome, e possa começar a cortar um pouquinho, possa começar a privatizar bastante coisa, que o trabalho, que eu sei que a SC, ao que me parece, a SCPAR tem ali algum trabalho nessa área, que possa ser estimulado e apoiado esse trabalho. E venda tudo, governador, venda tudo, porque não é papel do Estado ficar fazendo esse tipo de coisa que eu vejo a gente fazendo aqui. Lhe garanto, os países que apostaram nesse caminho encontraram nada mais do que percalço e voos de galinha, aquele voozinho que a gente consegue um pouquinho aqui, levantar um pouquinho e cai ali na frente. Vamos apostar na prosperidade, naquilo que deu certo, no bom exemplo, mas o Brasilzão às vezes me dá uma tristeza, porque nós insistimos em investir no avanço do retrocesso, naquilo que dá errado. Está na hora de pararmos de ter esse orgulho e começarmos a observar aquilo que deu certo nos países que encontraram a sua prosperidade, que é capitalismo bem feito, é livre mercado, é investir naquilo que dá certo, que é liberdade para as pessoas empreenderem, e não para o Estado ficar dando uma de empreendedor para beneficiar vontades e grupos políticos. Muito obrigado. Próximo horário, ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro, senhores deputados, eu ouvi o deputado Bruno e eu lembrei, deputado Vicente, do nosso querido amigo deputado Coruja, que faz muita falta a essa casa, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio, sua rapidez, quando ele dizia que o Estado, né, de Santa Catarina era a maior imobiliária que nós tínhamos. Daqui a alguns dias nós estamos comemorando o dia do corretor de imóveis. Se o Estado se desfizesse desses seus imóveis espalhados, não tem um município sequer que não tenha alguns imóveis do Estado, aqueles que não estão sendo utilizados, daria com certeza para cobrir boa parte do rombo do IPREV, deputado Gessé. Então eu quero aqui só concordar com a sua manifestação, deputado Bruno, porque o fim do Estado não é ter imóveis, ele não é uma imobiliária, não administra imóveis, esses podem ser muito bem utilizados pela iniciativa privada. Quero também aqui uma breve manifestação em torno de algumas mudanças que estão sendo promovidas pelo governo. Por exemplo, a questão da SIDASC, que resolveu eliminar alguns órgãos regionais. Eu já me preocupava com isso, deputado Vicente, deputado Mauro, antes mesmo de a reforma administrativa ter sido encaminhada para cá.
porque nós ouvíamos nas bases que estudos estavam sendo realizados no sentido de que fosse extinto o escritório regional da Celesc, da Ipagre, da Cidasc, as estruturas de saúde, de educação estavam sendo eliminadas, e isso efetivamente se confirmou aquilo que nós pensávamos, e muitas das regiões, infelizmente, perderam as suas estruturas regionais. Eu entendo que esse assunto ele deva ser melhor discutido e que o Executivo reveja essa decisão que tomou, porque traz prejuízos a muitos catarinenses que agora estão mais distantes dessas portas que antes atendiam as pessoas lá na sua região. Então, o meu pedido é que as autoridades ligadas à agricultura, que o secretário da Casa Civil, que o governador, em última instância, reveja essas decisões que foram tomadas sem qualquer tipo de diálogo que pudesse justificar essa tomada de decisão. Quero também me referir a uma proposta que está no Congresso Nacional, na iminência de ser votada. Aliás, eu apresentei aqui e Vossas Excelências concordaram, né, com a moção que apresentei, tanto ao presidente da Câmara dos Deputados, quanto ao presidente do Senado da República, porque o Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas, vota agora, nos próximos dias, uma proposta de aumento de 1,7 bilhão de reais para 3,7 bilhões de reais, daquilo que nós chamamos do fundo eleitoral para o ano que vem. Respeitando aqueles que porventura pensam diferente, mas nós temos muitas outras prioridades no país, e aqui em Santa Catarina, por exemplo, se nós fôssemos falar da duplicação da BR-470, e eu, aliás, votei a favor do projeto, e o deputado Vicente, mais uma vez falar no seu nome, hoje de manhã na Comissão de Saúde, falava do Hospital Santa Isabel, deputado Sareta, o presidente da Comissão de Saúde. E aqui nós votamos agora à tarde reconhecendo o Hospital Santa Isabel por sua importância que tem, né, no transplante de órgãos em Santa Catarina, reconhecendo esse como uma referência de Santa Catarina. E eu lembrava da 470. Esse valor que estará, tomara que isso não aconteça, mas que estará sendo distribuído para o financiamento das eleições do ano que vem, daria para nós construirmos a duplicação da 470, da 280, poderíamos acabar com a falta de mobilidade urbana da grande Florianópolis, poderíamos construir 1, 2, 3 pontes ligando a ilha ao continente, poderíamos recuperar todas as rodovias de Santa Catarina, deputado Mauro, e a nossa região é a mais castigada de todas as regiões do nosso estado. Se ao invés disso, o país colocasse essa fortuna astronômica para o financiamento das eleições. Eu entendo que o eleitor já nos passou na última eleição, já nos disse o que quer de cada um de nós, e é tempo de a gente fazer uma autocrítica, inclusive, e de seguir aquilo que o eleitor decidiu na última eleição. Então eu espero que o Congresso tenha juízo, que os nossos senadores de Santa Catarina, que os nossos deputados federais de Santa Catarina, aliás, eu fiquei feliz quando a imprensa noticiou de que a maioria absoluta dos nossos representantes votarão contra esta decisão, que eu espero não seja
não seja tomada, porque isso nos constrange a todos nós, infelizmente, votando ou não votando, deputado João Amin, deputado Felipe, a gente acaba pagando a conta também, por conta de que somos deputados e a população nos atribui também essas decisões que são tomadas sem que a gente seja consultado. Muitas coisas vêm goela abaixo, de cima para baixo, e a gente aqui tem que engolir, depois tem que ficar dando explicações por onde nós passamos. Então, tomara que isso não aconteça. Eu queria, por fim, falar sobre a questão também de impostos. E aqui também ouvi, deputado Bruno, na sua manifestação. Tomara, eu torço para que amanhã o governo, o governador chegue ao entendimento com os setores que representam o agronegócio aqui do Estado, e que não se eleve a carga tributária, que não se prejudique o agricultor. Muito antes de ser governo, eu sou agricultor e eu torço mesmo. Embora talvez a Assembleia não participe desse encaminhamento, mas o diálogo é muito importante, e esse setor é vital para a economia de Santa Catarina. Por isso, nós vamos acompanhar com muito interesse, e a nossa torcida, mais uma vez, é para que o governador ouça o setor e se construa um consenso, e que a partir de então não se trate mais de elevação de impostos aqui no nosso estado, pois a nossa população já está com uma carga muito pesada, e nós precisamos aliviar sim esse fardo e ter criatividade. Aliás, o secretário Paulo Eli há de se reconhecer, tem sido muito transparente, tem encontrado fórmulas de propiciar aumento de receita, mas que se tenha mais criatividade quando se busca aumentar a receita, sem ter que aumentar impostos, porque o povo brasileiro, o povo catarinense não aguenta mais pagar impostos. Nós temos que encontrar formas de melhorar a qualidade de vida, de executar, de cumprir as demandas que o povo espera de nós, sem ter que nos socorrer do aumento da carga tributária. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados presentes. Na realidade, são dois assuntos extremamente importantes, alguns avisos, e eu me sinto extremamente contente em avisar que nós estamos iniciando hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ela está acontecendo em todos os anos, aí, do período de 21 a 28 de agosto. É importante que o tema crucial e mais importante está justamente na participação da família, juntamente com a pessoa com deficiência. Esses são os protagonistas desse grande movimento que está se espalhando aí no Estado, no Brasil. E o nosso Estado, senhor presidente, é um Estado bastante diferenciado, vamos dizer assim, bem suprido, bem visto e, acima de tudo, extremamente preparado através das suas 190 APAES espalhados no Estado inteiro, que levam quase o atendimento a 22 mil pessoas. Então, são números muito importantes, e se levarmos em consideração o Brasil, a população, nós temos uma boa rede de proteção nas pessoas com deficiência aqui no estado de Santa Catarina. Além dessas instituições, que são as mais conhecidas, as APAES, vão aqui também as AMAs e outras entidades congêneres que lidam, por exemplo, com a síndrome de Down, e outras entidades também. Então, fica aqui o meu abraço a algumas líderes, que são a Lorena Stark Schmidt, que é a presidente da Federação
Catarinense das APAES, e a Kátia Purnhagen, que é a líder das AMAs no Estado, da ASCA, Associação Catarinense de Autistas. Então, vai aqui o meu abraço e que vocês tenham uma semana iluminada, que possam todos os técnicos, juntamente com as famílias, promoverem encontros para discutirem de que maneira se dará e que se dá a melhor inclusão possível dentro dessas instituições. Então, fica aqui registrado o meu abraço como presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, eu quero publicamente me desculpar de não poder ter ido, mas doença, a gente não escolhe o dia. Tive problemas com uma gripe muito forte que me deixou acamado. Final de semana, não pude ir nessa segunda-feira de manhã à cidade de Campos Novos, mas um grande encontro de mais de 650 pessoas ali naquela cidade do meio oeste catarinense, onde nós estivemos representados aí pelo deputado Titon e pelo José Milton Schaeffer, que estiveram lá e estiveram prestigiando o evento e, em boa parte, presentes também ao evento. Mas fica para a próxima. Obrigado pelos presentes que enviaram, senhor presidente. Um quadro pintado por autistas, mais ou menos assim, de quase 1 metro por meio metro. Realmente, depois eu vou mostrar, amanhã eu mostro para vocês a beleza de um quadro de uma ave, uma arara, pintada por alunos autistas. Eu dedico não ao meu gabinete, mas acho que a Assembleia Legislativa pode ficar em algum lugar de destaque para ver a potencialidade das pessoas com deficiência. Toda vida que nós encontrarmos um ser humano, nós temos que apostar nas suas possibilidades. Esse é o caminho que existe para se fazer a PAI e se batalhar como voluntário, como um ser humano, para tirar essas pessoas, muitas vezes, de uma situação difícil e detectar potenciais que a gente jamais esperaria. Venho aqui também, senhor presidente, como médico aqui da Assembleia Legislativa, eu tenho tocado nesse assunto muito intensamente, que é o problema de uma doença que tem se alastrado no país nesse ano aí. Tanto os Estados Unidos como o Brasil e a Venezuela são os campeões de sarampo. Está sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo Ministério de Saúde, uma campanha muito importante e devido aos números preocupantes e alarmantes que nós temos tido de uma doença viral aguda, que é muito fácil o contágio, e era uma doença que todos nós presumimos que já estivesse extinta, mas ela não está. Então, são muitos os casos que têm acontecido. Em Santa Catarina, nós temos 15 registrados, mas os 15 pegaram em outro local. A gente diz que não são autóctones, ou seja, a doença não partiu do vírus circulando aqui no estado, o que é menos ruim, mas não deixa de ser muito preocupante também, porque boa parte da nossa população ainda não tinha tido contato com a vacina. A doença, como tinha sido extinta, considerada extinta ou sob controle, muitas pessoas acabaram não sendo vacinadas para isso. E agora a doença voltou, e com força. E no mundo são milhares de casos já, e isso é preocupante. Então, nós reforçamos aqui, através da TVA, a todos que estão nos ouvindo, principalmente nas crianças até de 1 ano de idade ou nessa faixa etária, para que procurem as mais de 1000 salas de vacinação de Santa Catarina e se aconselhem, tomem as devidas precauções, peguem todas as informações possíveis e ajudem o governo do estado, as prefeituras, a erradicar essa doença em nosso estado. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais orador inscrito, esta presidência convoca outra sessão para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.